Você já sentiu como se tivesse muita vontade de mudar uma coisa, mas parece que nunca consegue sustentar isso por um longo tempo? Você começa animado, pensa em tudo que tem que fazer, imagina até mesmo uma vida diferente. Mas passa um tempo e você acaba voltando para os mesmos hábitos. Mesmas distrações, mesmas desculpas ou desculpas diferentes, mas sempre para os mesmos ciclos. E pior, você sabe que está perdendo tempo. O ruim de tudo é que a gente até consegue ver o potencial de tudo que poderia estar vivendo, mas nunca realmente consegue entrar naquela vida que a gente gostaria. Se você se identificou com isso, esse vídeo é para você. Então eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar aqui, porque esse vídeo não é um vídeo motivacional sobre hábitos. É uma coisa muito mais importante que a gente trabalha em terapia quando a pessoa sente que está travada na vida. E entender o que eu vou te falar aqui é muito importante para que você pare de viver no automático. E garanto que vai ser um vídeo que você já vai poder começar a mudar de verdade. Bom, eu sou a Júlia, sou psicóloga clínica. Aqui eu falo muito sobre ansiedade, comportamento e como a nossa mente influencia diretamente na nossa vida. Então já se inscreve aqui, porque esse tipo de conteúdo pode realmente te ajudar se você costuma ter esses tipos de comportamento e emoção. Você precisa saber que existe uma coisa que as pessoas costumam subestimar completamente, que é a ideia do ser humano precisar de sentido. O nosso cérebro, ele não funciona só porque você realmente precisa fazer alguma coisa. Ele sustenta muito mais aquilo que tem significado emocional. Existiu um psiquiatra chamado Viktor Frankl que passou por campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele perdeu família, liberdade, dignidade, né? Ele viveu ali situações realmente traumáticas. E no meio de todo aquele horror, ele começou a perceber uma coisa: as pessoas conseguiam encontrar algum sentido para continuar vivendo. Algum motivo, algum propósito parecia suportar melhor aquele sofrimento quando elas tinham esse motivo. Então tinha gente que pensava muito em reencontrar alguém. Tinham outras pessoas que pensavam em terminar um trabalho muito importante. Outras simplesmente sobreviveram para contar o que aconteceu. E perceber isso marcou ele profundamente. Depois que ele saiu de lá, ele estudou muito sobre isso, né? E criou até mesmo uma abordagem na psicologia baseada nessa ideia de que o ser humano precisa de sentido na vida. Então, a gente percebe aqui que quando a vida perde significado, tudo fica muito mais pesado, muito mais difícil. E quando existe um motivo forte, a gente suporta muito mais o desconforto. Precisa ficar claro para você que o objetivo é o caminho e o teu valor é o motivo, é o que você vai colocar lá na frente, olhar para ele e aí sim você vai percorrer os objetivos, mas como caminho. O erro principal está em você focar no objetivo, como se fosse a última coisa que você tem que fazer, como se fosse o teu motivo, né? Então eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu preciso ganhar dinheiro e eu preciso sentar aqui e estudar, porque eu vou ganhar dinheiro. Mas o ganhar dinheiro também é um objetivo. Então você está tentando chegar a um objetivo usando o outro objetivo como motivação. E isso acaba não funcionando. Então vamos agora fazer um exercício juntos aqui para colocar em prática isso. Você tem um objetivo, né, de conseguir ali ter mais dinheiro, que é um objetivo geral aí que mais tem, né, nas pessoas. Eu preciso ter mais dinheiro. Se pergunte e escreva aí no papel: por que eu quero ter mais dinheiro? Não para quê, não para comprar coisas, né? Você pode até se perguntar para quê, mas é por quê? Como eu vou me sentir caso eu consiga isso? O que o dinheiro vai me proporcionar? E aí provavelmente você vai escrever coisas ali que você quer ter. Mas pode ter gente que quer o dinheiro para ter uma segurança, né? Que é aquela ideia de estabilidade financeira, que é de conseguir viver a vida toda sem se preocupar com pagar as contas, porque sabe que vai ter uma aposentadoria, né? Um dinheiro ali que vai estar rendendo e vai poder proporcionar isso. Essa pessoa, ela quer segurança, basicamente. Ela quer o dinheiro porque ela tem o valor de se sentir segura. E para ela tá ok o dinheiro dessa forma. Para uma outra, pode ser que seja mais em prol da liberdade. Então, ela não quer o dinheiro só para ter uma estabilidade e não ter que ficar preocupada em um dia perder casa, perder as coisas que ela tem. Ela quer ter o dinheiro para que ela viaje mais, para que ela faça coisas que ela nunca fez porque ela não pode fazer agora,
para que ela conheça novas pessoas, para que ela possa, se um dia quiser pensar, eu quero comer tal coisa, ela vá e coma aquela tal coisa. Então ela não tá pensando tanto na estabilidade. Isso pode até vir antes, né? Mas ela tá pensando muito mais na liberdade, nas vivências, talvez até mesmo na conexão que aquilo ali vai gerar com outras pessoas. E aí, para essa pessoa, já tem 2 valores aqui, que é a liberdade e a conexão com pessoas. Então, ela quer o dinheiro para chegar a ter esse valor. Então, percebe como pode ser muito diferente. Você pode ter o mesmo objetivo, mas com foco em coisas diferentes. Então, tem que fazer sentido para você quais são os valores, os seus valores, que é individual, para que isso comece a fazer algum sentido. Aí, agora sim, a gente vai para o como. Como que eu faço isso, né? É o plano, é um planejamento. E muita gente também erra aqui, né? Quer começar a planejar metas, escrever tudo que tem ali, tudo que imagina e guarda numa gaveta. Isso está muito errado, porque isso não é uma lista de desejos, é um plano que você vai montar, o próprio nome já diz. Então, você vai pensar em um prazo de curto, médio e longo prazo, porque você precisa entender aonde você quer chegar, que seria esse longo prazo final ali, né? E para que você chegue ali, onde você tem que chegar antes, o que você precisa fazer antes, e você vai dando passos atrás para você entender, tá, eu tô aqui agora e eu quero chegar aqui, né? Então, o que eu tenho, qual caminho que eu tenho que vir percorrendo para chegar aonde eu quero. Ótimo, isso a maioria faz. Mas presta atenção no que você tem que fazer. Depois que você fizer isso tudo, você tem que focar em qual é o próximo agora, né? Entendendo que eu tô aqui, qual é o meu próximo passo, né? Você vai começar a colocar tempo, datas, né? Se o meu curto prazo, então, é 1 ano, e eu entendo que eu tenho que estudar em 1 ano, conhecer novas coisas, abrir um pouco mais a minha mente para essa coisa nova que eu tenho que estudar, né? E eu tenho um tempo de 1 ano, eu tenho que entender quando que eu vou começar. Eu posso começar hoje? É um estudo gratuito, eu vou pesquisar por mim mesmo, vou entender. Então, dá para começar talvez hoje ou amanhã, né? Eu posso colocar ali uma data. Então, eu vou colocar uma data, hoje é dia 22/5/2026. Se eu vou começar hoje e eu preciso concluir em 1 ano, tem que estar lá no meu planejamento que dia 22/5/2027 eu vou ter que ter concluído, ou eu vou ter que estar muito perto de concluir. Ou caso eu não conclua, eu vou ter que entender o que deu errado, porque estava bem planejado isso, entende? Então você começa colocando datas ali, né? Então não é só daqui a 1 ano, é na data tal. Não é só daqui a 5 anos, é na data tal. Não é só daqui a 3 meses, é no mês tal que vai estar acontecendo tais coisas. E isso, quando chega lá, vai te lembrar, vai te puxar na memória. Ó, esse ano aqui eu tinha alguma coisa pra fazer. Tinha alguma coisa aqui que eu lembro que eu coloquei aqui, né? E isso vai te puxar muito na memória. Porque eu lembro até que uma vez eu coloquei, eu sempre fui descrever muito o que eu quero fazer. Então eu coloquei no papel os meus objetivos, né, que eu queria fazer. Passaram-se anos e um belo dia eu vi, assim, né, meus objetivos que eu ainda não tinha concluído, muitos deles. E eu vi, assim, peguei o papel, então eu olhei a data e vi que era há 10 anos atrás. E já tinham se passado 10 anos e eu ainda não tinha cumprido o meu objetivo. Isso que eu tinha escrito, né? Porque para mim escrever eu já devia estar um tempo pensando naquilo ali. Talvez tivesse sido antes. Ou seja, aquilo ali me deu um mal-estar muito grande de, nossa, tem anos que eu tenho esse sonho, que eu desejo fazer isso. Nem era uma coisa tão grande. E eu não faço. E eu vou deixando pra frente. E eu vou deixando pra lá. E a vida vai passando. Então, o fato de você colocar, escrever a data que você tá agora, escrever quando que você quer conquistar, o teu cérebro, naturalmente, talvez até mesmo quando chegue a data, ele rememora aquilo ali, ele lembra que nessa data eu tinha uma coisa importante pra fazer, era pra mim estar me movimentando. E você consegue entender que é pra ser feito, né? O hoje ou deixar de fazer hoje não vai ser tão pequeno, não. Ele vai ser gigante, porque vai ter que prolongar aquela data que você colocou. Todo um planejamento vai ter que ser jogado pra frente se você ficar deixando de fazer o hoje e deixar de fazer o amanhã, entende? Então, precisa da data pra criar esse impacto em você. Porque você precisa usar esse desconforto como um impulso. Não é pra ficar se torturando de, meu Deus, nossa, olha como eu sou horrível, uma pessoa péssima que não sai do lugar. Não! Isso só vai te colocar mais pra trás. É pra você entender que, caramba, é triste, né? É ruim, sim, eu ainda não ter alcançado, eu ainda não ter me mexido para alcançar. Então, a partir de agora, né, pra que eu não me sinta assim de novo lá na frente, a partir de agora eu vou ter alguma movimentação. A gente tem que passar a usar o nosso corpo
ao nosso favor, né? Nosso corpo, nosso cérebro, nossa mente, tudo pro que ela veio para fazer. Porque o desconforto é justamente para isso. Ele é só para te impulsionar, para te empurrar para frente. Você tá desconfortável aqui, tem uma coisa me incomodando nessa cadeira, eu vou tirar, eu vou levantar, sabe? Eu vou me mexer, eu vou sair daquela zona de conforto ali. Então, use o desconforto ao seu favor, porque é esse desconforto que tem que te causar mal-estar. Porque também existe um desconforto que é o desconforto de eu vou ter que fazer agora. E é chato, e é realmente desconfortável. Só que o desconforto de, poxa, eu posso me sentir assim de novo, dessa maneira péssima, eu posso chegar no final da minha vida e não ter alcançado tudo que eu queria conquistar, visto até mesmo todo o meu potencial, tem que ser mais desconfortável do que esse desconforto que vem de vou ter que fazer mesmo assim, né? Mesmo sendo difícil, mesmo sendo chato. Então comece a se sentir mal, muito mais mal com esse desconforto para que ele te movimente, tá? Não para que ele te trave, do que com esse desconforto que é temporário, né? Que vai passar. Se você fizer, você vai se acostumar, não vai ser tão ruim e vai passando. Não sei se ficou claro, se quiser que eu fale um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é até importante essa questão do desconforto. Acredito que já tenha vídeos que eu falo um pouco mais sobre isso. Se tiver, eu vou deixar por aqui também. Porque essa questão do desconforto é um pouquinho complicada, mas ela ajuda muito se você olhar pro lado certo, tá? Mas, vamos lá. Seguindo, a gente já pensou, então, nos valores, a gente já entendeu o porquê, a gente já entendeu o que a gente quer chegar e até mesmo o que a gente precisa fazer, né? Então, a gente entendeu que eu quero estudar por causa de tal e conseguir dinheiro. Montou teu plano aí, né? Eu espero que nessa parte do vídeo você já tenha pausado e montado o teu plano. Já que você entendeu que tem que estudar, pode ser que você tenha que dar mais passos atrás, entender a base disso. Por quê? Talvez você não esteja estudando só porque eu procrastino e deixo pra lá. Às vezes é o teu sono que tá muito desregulado, você não tem conseguido acordar no horário, né, que você tem para estudar. E aí você vai ter que focar, então, teu objetivo vai ser focar em dormir melhor, né? Ah, mas eu não consigo dormir melhor porque eu fico mexendo muito no celular até tarde. E aí não consigo acordar cedo por causa disso. Então, teu foco agora vai ser em como diminuir o uso do celular, principalmente nesse horário de dormir. Você vai dando passos atrás para ver no que você vai focar agora. Então, tudo bem, Julia, eu não consigo estudar agora, porque eu não tenho dinheiro agora, eu tenho que comprar um curso muito específico e eu não tenho dinheiro agora, né? O meu problema é dinheiro. Eu tenho que conseguir dinheiro para conseguir ter dinheiro lá na frente. É péssimo. Tá, tudo bem. Você vai ficar parado esperando o momento que você tiver dinheiro? Não. O teu planejamento pro agora, né? Os teus planejamentos iniciais vão ser focados em como ter mais dinheiro ou como economizar dinheiro. E aí, todo esse planejamento tá ligado a um único valor lá na frente, né? Que é talvez liberdade e conexão. E aí, você vai focar nisso. Então, quando você sentar para estudar, né? Quando você for ver o meu outro vídeo aqui, que vai falar muito sobre como iniciar esses hábitos que são difíceis, que você procrastina, como você vai começar. Então, depois que terminar esse vídeo, vê esse outro vídeo, porque eu acho que os dois são complementares ali. Então, você não vai ficar esperando nunca. Sempre vai ter alguma coisa para você fazer, né? Sempre vai ter algum objetivo inicial para que você foque. Quando você tiver que focar nisso, seja guardar dinheiro, seja de fato sentar e estudar, seja qualquer coisa, você vai sentar lá com o teu valor lá na frente. Então, eu preciso sentar agora e estudar esse negócio que é chato de fazer, porque é muito importante para mim que eu tenha liberdade. É muito importante para mim que eu conheça lugares novos. É muito importante para mim que eu me conecte com as pessoas, que eu conheça pessoas novas, que eu saia desse bairro que eu tô. E seria muito interessante essa possibilidade, sabe? De ver lugares lindos, de viver experiências em que eu nunca sonhei em viver, de estar ali presente. Enfim, né? Eu não sei qual é o teu sonho, mas você tem que conectar com isso. Então, o guardar dinheiro agora, né, para iniciar um curso específico, ou trabalhar um pouco mais, ou tentar arrumar uma renda extra para pagar um curso específico, não é só para que você tenha mais dinheiro. Então, tem que ter mais dinheiro agora para fazer mais dinheiro. Não, não é. É conectado totalmente a esse valor que é muito importante para você. Então, sempre vai dar para voltar atrás, tá? Mesmo que você escreva aqui que, Júlia, eu nem sei o que fazer.
eu nem sei o que eu quero da minha vida. Eu nem sei quais são os meus objetivos, eu nem sei quais são os meus valores, eu não sei nada. Então, o teu planejamento vai estar focado em descobrir. Vai estar em ver vídeos sobre diversas coisas, diversas profissões, do que você pode gostar ou não, de testar, né? Porque você tem que ter um momento de testar ali, minimamente, para você sentir. Vou fazer um curso tal para ver se eu gosto, o que eu sinto com isso. E vai ser isso, basicamente, né? Então, eu vou ter um tempo de 6 meses para me descobrir, né? Ou de 1 ano para me descobrir. Eu vou realmente focar em descobrir. E aí você começa a partir dali. E eu sei que quando você começa a perceber isso tudo, parece muita coisa, realmente vai parecer ameaçador. Por isso que esse outro vídeo que eu falei, vai complementar tudo que eu disse aqui, senão vai ficar um vídeo gigante, né? E você tem que tentar lembrar também há quanto tempo você sente que precisa mudar, né? Como eu falei, isso precisa ser um motivador e precisa ser muito mais desconfortável do que o ter que fazer tudo. Até mesmo tenta lembrar qual idade você tinha, em qual momento da tua vida você estava, quando esse desejo que você tem aí dentro surgiu, quando essa questão começou. Então, se você não sabe o que fazer, desde quando você não sabe o que fazer? Né? E até quando você quer permanecer assim? Por que você ainda não sabe quanto tempo você tem dedicado, de fato, para descobrir, né, quem é você, o que você gosta, para que isso seja um motivador para você, né? Então, a gente usa muito errado muitas coisas. O teu desconforto, a tua lembrança sobre coisas ruins que você ainda mantém, não é para você se punir, né? Não é para você permanecer nesse lugar aí de torturador e ficar se punindo, não. É pra você se movimentar. Então, isso é ruim, eu tô me sentindo péssima agora. O que eu vou fazer daqui pra frente? Eu vou ficar sentado remoendo de, nossa, como isso é ruim. Isso é péssimo mesmo, eu sou uma péssima pessoa. Não, se movimente. Pra que daqui pra frente, pra que daqui a 10 anos, né? De novo, isso é pra mim um autoconselho, pra que eu não esteja me sentindo da mesma forma, pra que eu não olhe e veja que, nossa, passaram 20 anos agora e eu ainda não fiz o objetivo que eu tinha colocado lá atrás, né? A gente precisa estar muito atento a isso. E escrever é importante porque fica ali marcado, né? Fica ali gravado. Então, você não precisa mudar a tua vida inteira hoje. Você nem vai conseguir. Mas você pode começar a parar de viver tão distante daquilo que é importante para você. Se você está percorrendo os primeiros objetivos, isso já te dá uma satisfação tão grande de ver que eu tô pelo menos indo no caminho, né? Que muito tempo eu nem nisso eu tava. Então precisa existir muita clareza. É diversos passos atrás, você percebeu aqui, que a gente tem que percorrer, né? Então começa, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja imperfeito, mesmo que você nem tenha noção, mas começa. Dá pra começar hoje fazendo exatamente o que eu falei aqui. Pra te facilitar, eu criei até um PDF, porque eu entendo que no vídeo pode ser um pouco complicado. Às vezes eu mudo um pouco de rota aqui e falando pode ser mais difícil. Mas lá no papel você vai seguindo, né? Depois que você vê o vídeo, você segue ali, não tem erro, não tem como errar. Vê o vídeo de novo, vê o PDF de novo e vai fazendo, tá? E se esse vídeo te ajudou, peço que curta, se inscreva, compartilhe para ajudar mais pessoas, para o YouTube entender que é um conteúdo importante. O meu foco aqui é te ajudar a construir uma vida que faça sentido para você e principalmente para que você pare de ser refém da tua própria mente. Porque a gente é um ser humano no geral, a gente entende os padrões e tem formas de sair disso. Então eu tento trazer aqui com mais clareza possível, diminuindo o máximo possível de coisas, né, para que vá fazendo sentido para você. Obrigada por ter ficado até aqui e tchau, tchau!